Alô, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Administração Geral, de Administração Pública e ainda enfocando bastante coisa de gestão de pessoas. Isso mesmo, nesse nosso grande curso, né, nós vamos aprofundar as matérias de Administração Geral, toda a parte de Administração Pública, né, contextualizando aí com a Administração Geral, como eles pedem em prova, e ainda vamos tratar de vários temas relacionados à gestão de pessoas, que são bastante requeridos em provas de concurso, né? Hoje não só na área administrativa, mas sobretudo, né? Você que está se preparando para a área fiscal, né? É assunto certo hoje nas provas de tribunais, nas provas de tribunais de contas, né? Do TCU, dos TCEs, onde inclusive eu trabalho, né? O concurso do TCE daqui de Pernambuco, quando teve, né? A carga de administração foi bastante grande, né? Porque hoje se exige bastante conhecimento de gestão e eles estão, né, requerendo esse conhecimento também nas provas e nos editais, tá certo? Nos concursos da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, da CGU, do MPOG, ou seja, falou em área fiscal, sabemos que a administração tá lá na palma da mão. E o nosso objetivo aqui é nos antecipar, né? A gente sabe que quem estuda para a área fiscal tem que se antecipar, né? Dado ao volume de informações que a gente precisa assimilar até a chegada da nossa prova, né? E aí a gente vai se preparando e o melhor é que enquanto não chega o concurso dos nossos sonhos, nós vamos fazendo outros, vamos passando, porque normalmente é assim que acontece, até que chega o concurso da vida da gente. Foi assim que aconteceu comigo e com certeza assim acontece com boa parte das pessoas que estudam para concurso, né? É muito difícil a gente ouvir histórias de que a pessoa fez o primeiro concurso da área fiscal, por exemplo, e passou, né? Isso é muito difícil, é muito raro. Acontece? Claro que acontece, mas o normal é que você vem num processo de crescimento, de evolução, para você ir consolidando os assuntos, né? De forma que na hora você consiga, né, tá lá, né, bem profundo em todos os temas que eles pedem em prova. Beleza? Pois bem, eu sou Elizabeth Moreira, vocês como viram, né, dou aula de administração, sou formada em administração, tenho mestrado em administração, também tenho aí várias especializações em controladoria, em controle governamental, em gestão de pessoas, tá? E tenho aí várias outras disciplinas, né, voltadas para a área de pessoal também, né, aí no nosso currículo, tá certo? Já dei aula em faculdade, já faz alguns aninhos, não vou nem dizer quantos, que a gente está aqui, né, trabalhando para concurso, aqui no CERS, desde o início, que eu sou professora de administração, e ainda em outros cursos aí, né, presenciais espalhados pelo Brasil, tá bom? E agora estaremos juntos, né, ao longo de 12 aulas. É isso mesmo, é um bocado de aula, mas é um bocado de aula que você vai ter os conceitos iniciais, que você vai ter o aprofundamento necessário e você vai ver que ao final de cada tema, eu sempre irei fazer uma ou outra questão para a gente ver como é que isso é colocado em prova, né? Esse curso eu sei que não é de questões, mas sempre tem, tá, gente? Eu acho importante que a gente sempre trabalhe uma questão ao final do tema, né, para que a gente possa ver, né, como é que isso tem sido pedido. E aí, obviamente, que depois do aprendizado teórico, você vai aprofundar através de questões, que provavelmente nesse curso que você está fazendo tem algum módulo de questões, né? Se não tiver, você depois, né, pega aí um módulo só de questões, né, dentro da banca que sei lá, você estiver estudando, se for CESP, se for FCC, a gente sabe que a ESAP está praticamente fora aí do baralho, né, não está mais fazendo concurso, então a gente vai se capacitar aí para essas duas bancas, tem a FGV também, né, que tem feito alguns concursos, mas as duas bancas principais são essas duas. E o nosso objetivo aqui, mesmo você pensando, né, Beth, são 12 aulas, né, de 2 horas, aí são 24 horas de aula, nem é tanto, né, se você diluir isso ao longo do tempo, mas é bastante coisa, tá, gente? Mas mesmo assim, o objetivo da gente é concentrar e é focar naquilo que você precisa saber, tá certo? O que eu trabalho são técnicas para que a gente possa desenrolar as nossas questões de administração. Porque mesmo nessas 12 aulas, a gente não vai ter, né, como obter o conhecimento de
tudo em termos de administração. Você imagina o cara passa 4 anos numa faculdade só estudando administração. É como o cara que faz direito. Ele passa 4 anos só estudando as disciplinas de direito, tá certo? Então, não tem como você que estuda para concurso, vamos dizer que você não seja da área jurídica, que você seja um engenheiro, tem muitos engenheiros fazendo concurso para a área fiscal, né? Ou um economista, ou um contador, e você agora se depara, né, com questões, né, da área jurídica, com constituição completa, com direito administrativo completo, né? É impossível, né? Aliás, a gente até sabe, né, quase tudo, mas a gente tem que criar mnemônicos aí para que a gente possa fixar, né, o conteúdo, né, que a gente está estudando. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá certo? Eu trago os conceitos, trago o aprofundamento e depois nós vamos trazer uma técnica, né? Vamos trazer, como a gente chama, as palavrinhas do bem, que para aquele assunto a gente não pode deixar de saber. E aquelas palavrinhas são definidoras, inclusive, das nossas questões. Ou seja, a gente sabe que quando aquelas palavrinhas aparecem em outro tema, a gente já sabe que está errado. Então, a gente tem que aí pegar essa dica que a gente vai construindo aqui ao longo dessas nossas aulas, tá certo? Fique tranquilo que eu, né, posso dizer assim, que se você se esforçar, se você estudar, claro, porque é importante isso também, né? Eu vou fazer o esforço, né, maior possível para poder você me entender. E você tem que também estar alinhado comigo, você tem que se esforçar, né? Você tem um material teórico aí em PDF, e você tem aqui as aulas, né, que é importante que você acompanhe completamente. Por quê? Eu sei que tem, às vezes, aula teórica, né, aula online, você, ai, quanto tempo, vou passar 2 horas na frente do vídeo, não tenho paciência. Eu sei que tem muita gente que gosta de ler PDF, né, mas presta atenção, a gente acrescenta muita coisa na aula online, muita coisa que não está escrito no PDF, e até a forma da gente falar, né, ajuda a mostrar a você o que é efetivamente importante naquela frase, tá certo? Então, fica ligado aí que é importante pelo menos uma vez que você assista a aula, que você veja os comentários, porque você vai ver que a gente acrescenta muita coisa e muita coisa importante, porque o que a gente vai falar aqui, tudo é importante. Quando eu disser assim, ó, isso não cai, e eu vou fazer a contextualização, você já entende o que eu estou dizendo, né? Ou seja, eu preciso fazer aquele contexto para chegar, né, no X da questão. Mas, né, se eu não falar isso, pode ter certeza que tudo pode aparecer na prova de vocês, tá bom? E vamos embora, né, começar a falar um pouquinho de administração. Aliás, antes da gente começar a falar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, deixa eu mostrar aí as nossas redes sociais, para que você vá lá, que você nos acompanhe, que a gente está sempre postando dicas, a gente tem feito bastante vídeos aí no IGTV, tá certo? Colocando dicas aí de administração, de gestão de pessoas. A gente também tem um livro, né, que já vai para a 4ª edição. Essa fotografia do livro é da 3ª edição, ele está sendo produzido pela editora, né? Eu mandei agora recentemente, estou super mega feliz, né, que mandei o livro todo revisado, todo ampliado, acrescentei vários temas também a esse livro, né, adequando aí a realidade dos concursos, colocando muitos quadros, resumos, em todo tema tem quadro resumo. Então, caso você queira se aprofundar, tá aí à tua disposição, né, deve estar, né, quando você estiver assistindo essa aula, você já deve ter disponível ele no site da Juspodium, né, para que você possa aí estudar tanto a administração geral quanto a administração pública. Só para você lembrar, Facebook, professora Elizabeth Moreira, né? Instagram, professora Beth Moreira, e a gente tem um canal no YouTube no qual a gente disponibiliza uma série de conteúdos, de videozinhos rápidos, gratuitos, né? Dando dicas. E caso você queira que eu grave alguma coisa, Beth, esse tema, assim, né? Caiu numa prova que eu fiz não sei aonde, não era da área fiscal, era de outra, né? E eu queria que você comentasse, aí a gente vai lá, né? Grava o videozinho e comenta e posta lá para você, tá bom? Então, a ideia da gente é te ajudar nesse processo de aprovação, porque eu sei exatamente o que é estudar para concurso, eu sei que é uma fase bastante difícil na vida da gente, que a gente tem que abrir mão de um bocado de coisa, né? Sobretudo da vida social da gente, né? Se afastar dos amigos de alguma forma, né? Mas tenha certeza que se a gente souber equilibrar, se a gente souber dosar, a gente não vai, né, sentir tanto, né, como muita gente
infelizmente, como acontece com muita gente, a gente tem que manter, né, um estudo continuado, um estudo permanente, todos os dias, né, como um músculo, né, que precisa ser trabalhado todos os dias para que ele possa crescer, né? Estudar é exatamente isso, né? A gente tem que todos os dias estar olhando, revisando, lendo, para que aquilo, né, entre no sangue e fique no coração da gente, para a gente nunca mais esquecer. Tá bom? E vamos embora. Eu peguei um edital da Receita Federal, juntei com vários editais de tribunais de contas, com vários editais, né, da área fiscal, de ICMS, de ISS, né, que pedem aí, às vezes fazem concurso, e a gente está aí com uma onda, né, de vários concursos que estão para serem abertos, que foram autorizados, né, e que a gente sabe que está aí, né, nas portas para sair do edital. E a gente não pode perder a oportunidade. Então, o que a gente vai fazer ao longo dessas 12 aulas é exatamente isso, né? Aprofundar para deixar você preparado para o que der e vier em termos de administração. Eu posso garantir que esta matéria, se você fizer a sua parte junto aqui comigo, não vai ser problema na sua vida, tá bom? E quais são os temas que a gente vai tratar? Vamos falar toda a parte de planejamento, na realidade vamos falar toda a parte de processo organizacional, né, no qual o planejamento é uma das etapas ou uma das funções. Vamos falar em planejamento baseado em cenários e as técnicas e os métodos que a gente utiliza, né, para trabalhar esses cenários. Vamos falar também de controle, quais os indicadores, quais os conceitos de eficiência, de eficácia, de efetividade, né? Ou seja, quais são as dimensões passíveis de serem mensuradas. Vamos falar ainda de comunicação organizacional, habilidades e elementos. Deixa eu só fazer um comentário com vocês. A comunicação organizacional é um tema que você vai encontrar em livros, caso você queira pegar outro livro, né? Nós temos aí vários livros de vários excelentes autores, né, de administração, sobretudo Hidalberto Chiavenato, né, que é um dos caras que mais escreve na área de administração, e você vai encontrar o tema comunicação, né, nos livros dele, em livros comportamentais. Ele tem divisão, ele tem livros que se voltam para a administração geral, livros para a administração pública, não muito, né, e tem livros da área comportamental. E o tema comunicação está na área comportamental. Mas você vai ver um detalhe interessante hoje, daqui a pouco aqui comigo, que este tema aqui está sendo inserido nas provas, né, da parte de administração geral, né, porque hoje se entende que a comunicação, né, que é exatamente a forma como você encaminha uma mensagem, né, é o que une, é o que alinha, é o que coordena tudo dentro de uma organização. E ela passou a ser considerada uma função da administração. E aí, nos editais de concurso, ela tem aparecido junto, né, com o que a gente chama de processo organizacional, junto das funções do planejamento, da organização, da direção e do controle. Você vai entender já já o que a gente está te dizendo. E aí, eu estou mostrando para vocês mais ou menos os assuntos que a gente vai tratar, mas a ordem na qual eles serão dadas, né, será diferente. Né? A ordem na qual eles serão dadas será, né? Ficou linda essa frase. Bom, mas a ordem será diferente, né? Por quê? Porque eu vou trazer uma ordem que permita aí um raciocínio lógico, né? Que, na realidade, você vai ter os temas, né? A gente vai sempre colocar na frente os temas para que quando você pegue o edital, você possa comparar, né, o tema que você estudou aqui comigo com o tema do edital. Ah, Beth, e se for diferente? Não será. Se for muito diferente, você me pergunta, tá certo? Mas assim, a gente coloca os temas exatamente como aparece no edital. Eles não mudam muito, sobretudo quando eu estou falando de FCC e de CESP e também de FGV, tá certo? A não ser outras bancas, que a gente sabe que tem outras bancas aí, sobretudo que fazem concursos, né, no estado, né, nos municípios, mas para essas três bancas, os títulos dos temas você vai ter aqui comigo, tá bom? Então, não se preocupe com relação a isso. Continuando, vamos falar de toda a parte de gestão, gestão de projetos, processos, gestão da mudança, gestão da informação e do conhecimento. Entraremos em processo decisório. Vocês estão vendo que o número está diferente aqui, porque eu propositalmente mudei o lugar
mas mantive o número. Por quê? Porque esse tema, processo decisório, não obstante ter sido colocado num edital da Receita, não sei se foi da Receita, eu sei que eu saí pegando aí de vários editais para que a gente pudesse, né, realmente aprofundar os temas possíveis de caírem na nossa prova, tá certo? E aí esse tema, processo decisório, que é um tema da área comportamental, ele foi colocado como número 1 no edital sem nada a ver, né? Que o cara começar já estudando o processo decisório, sem ter uma base para isso, vai ficar totalmente perdido, né? Mas a gente pode fazer isso quando sair o edital. Epa, isso eu sei, então eu posso estudar só isso. Mas a gente vai ver que a administração, né, que se a gente conseguir, né, estudar mais assuntos, melhor, porque a gente fica com um arcabouço teórico bem consolidado para se preparar para todas as questões, tá bom? Gestão de pessoas, e aí eles vêm com vários assuntos na área de gestão de pessoas, liderança, competência, trabalho em equipe, motivação e empoderamento. E aqui nós temos, né, então vamos dizer assim, todos os assuntos que a gente vai trabalhar, não só relacionado à área de gestão, como também à área comportamental. Sem contar a parte de administração pública, que quando eu for falar, né, vai ser alinhado aqui, né, com a parte de administração geral, eu vou colocar, né? Aí você diz assim, Beth, o que é de administração pública? E agora, se lá no edital ele botar só administração pública, eu vou estudar só aquelas aulas? Não! E isso é o grande detalhe, né? Eu dei uma explicada aqui rápida nos conteúdos, você viu que eu tentei passar, né, bem rapidinho, para quê? Né? Para que você entenda que nos editais eles botam assim, ó, noções de gestão de pessoas, ou então eles botam noções de gestão pública, ou eles botam administração pública, né? Você já deve ter visto. Tem um edital aberto agora, que eu estou dando aula, né, que eles falam disso. No mesmo edital, eles colocam noções de administração pública e na outra matéria eles botam de gestão pública. Aí, poxa, é a mesma coisa, administração e gestão? Sim, com certeza. E por que eles usam dois títulos diferentes no edital? Né? Porque eles não sabem nada como separar a administração pública e gestão pública. Eles misturam tema do direito administrativo, eles misturam temas aí, né, de AFA, administração financeira orçamentária, e colocam aqui no meio do bolo para que a gente saia estudando, tá bom? E colocam com o título de administração pública, assuntos ligados à área privada. Esses assuntos, inclusive, esse que eu vou trazer para vocês aqui agora, que se chama processo administrativo. Então, esse é o primeiro assunto que a gente vai ver, né? E ele contempla as funções de planejamento, organização, direção, coordenação, controle e avaliação, e ainda vamos tratar, por fim, da comunicação organizacional, habilidades e elementos da comunicação. Né? Aí você diz assim, Beth, em prova de concurso aparece com esse título processo administrativo? Sim, ou então processo organizacional, vamos anotar, ou aparece processo administrativo, ou aparece processo organizacional. Aliás, você não precisa anotar, porque no teu material que você tem aí em PDF, que eu coloco tudo que eu estou trabalhando aqui, né, você já tem aí barra organizacional. E o que significa? Significa o processo realizado dentro das organizações, que fazem uso dos recursos para o alcance dos resultados. Na realidade, um processo, gente, é um conjunto de atos. A gente não aprende assim lá no direito? Pois bem, aqui nós vamos falar que um processo é um conjunto de funções, é um conjunto de ações, é um conjunto de eventos, é um conjunto de atos que de forma cíclica, contínua e sistemática, né, fazem o melhor uso possível dos recursos para o alcance dos resultados. Isso é o que faz a administração. Na realidade, a administração é a ciência, né, que cuida do melhor uso dos recursos para o alcance dos resultados. Só que para que ela possa cuidar bem dos recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, ela tem que realizar algumas tarefinhas, algumas funções, alguns atos que a gente aprende como
planejamento, organização, direção na execução e controle. Essas são as 4 funções do administrador, né? As 4 funções que permitem que a gente use da melhor forma possível os nossos recursos, né? E a partir do planejamento, da organização, da direção e do controle, a gente possa alcançar os resultados desejáveis, tá certo? A administração é uma ciência que surgiu lá por volta do início do século XX, final do século XIX. Foi exatamente no final do século XIX foi criada a primeira escola de administração. E essa escola tinha como objetivo consolidar, né, sedimentar os conhecimentos na área, né, que existiam, mas só que, né, espalhados de forma esparsa, né, e consolidar isso para que pudesse ser utilizado em outras indústrias, em outras empresas. Aí você está questionando assim comigo: Beth, como é que você está me falando do início do século XX, quando eu sei que a gente viveu a primeira revolução industrial, né, a revolução do ferro, depois a revolução do aço, que tomou a Europa como um todo, né, por volta do século XVII, século XVIII, e inclusive no século XIX. E você vem me dizer que nesse período todo de primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, né, a terceira onda, né, que é a onda da eletricidade, que acontece aí no século XIX, a gente não tinha nada de administração? Exatamente. A gente tinha, mas as coisas ficavam, né, concentradas dentro das empresas que a criavam, a partir daqueles estudos, não se transformavam em teoria, não eram compartilhados com os demais. Na realidade, né, o que havia eram conhecimentos que eram produzidos dentro das indústrias, mas que não eram repassados para outras indústrias, não se tornavam uma teoria, porque a gente sabe que os modelos, eles são, na realidade, explicados, né, através das teorias, né? Então, a partir do conceito prático, a gente pode transformar isso numa teoria que possa ser aplicável a todos. E isso só passou a acontecer na administração exatamente, né, a partir do início do século XX, quando surgiram as primeiras escolas trazendo conhecimentos consolidados de administração. A primeira escola, né, você já deve ter ouvido falar, a escola clássica de administração, né, que vem trazer exatamente esses conhecimentos, né, mecanicistas de uma era da eletricidade, né, no boom das máquinas, né, na qual a grande importância era a produtividade e a busca da eficiência, tá certo? E foi exatamente neste momento, né, que surgiram aí grandes pensadores, que à época eram engenheiros, né, tentando racionalizar o pensamento administrativo. E foi um desses grandes pensadores, né, um desses gurus da administração, chamado de Henri Fayol, que concebeu esse processo administrativo, né, criando as funções do administrador, né, e dizendo que todo administrador ou todo processo de administração envolvia planejar, organizar, dirigir e controlar. E essas 4 funções, gente, elas possuem palavrinhas-chave, ou seja, elas possuem conceitos específicos, né, que são atribuídos a cada uma dessas funções. Por exemplo, o que o planejamento faz? O planejamento, gente, é a função da administração responsável por definir aquilo que se quer e como vai fazer para alcançar. Então, quando ele falar em prova, né, uma função, né, ou quando ele falar num processo que define o objetivo e o método, que define os fins e os meios, ele está falando de planejamento. Então, planejamento é a primeira das funções da administração, responsável por definir os fins e os meios, por definir os resultados e os caminhos utilizados para o alcance dos resultados, que, em outras palavras, é o que a gente chama de método, a maneira de fazer, né? A forma de fazer. Então, o planejamento vai dizer para a gente o que a gente quer e como a gente vai fazer para alcançar. Você só está aqui porque você parou num determinado dia e disse: eu quero passar em concurso.
E aí você não só disse o que você queria, mas você disse como você ia fazer para alcançar o que você queria, né? Qual o caminho que você iria percorrer. E aí você diz, vou procurar um curso online, porque é mais fácil, menos gasto, não preciso sair de casa, né? Não preciso, os cursos online normalmente são inclusive mais econômicos, né? Mais baratos, né? E aí, porque operacionalmente, né, custam menos, porque conseguem, né, abarcar um maior número de pessoas, né? E aí você definiu que o caminho era exatamente esse, que você iria, a partir daquele momento, adquirir um curso online, que você ia fazer todas as aulas, que você ia estudar o material, tá certo? Todos os dias, né, para que você pudesse alcançar seus objetivos, tá certo? Então, na hora em que você define o que você quer e como você vai fazer para alcançar, você está pronto para daí definir qual a melhor estrutura que você vai ter que adotar para você viabilizar aquele seu objetivo. E falar em estrutura significa falar no processo de organizar. E aí eu queria que você olhasse para mim mais uma vez. Eu fico indo e voltando, né? Para exatamente você prestar atenção no que eu estou dizendo. Já aprendemos o que é planejamento. Vamos entender o que é organizar. Na realidade, a palavra organização, ela tem duas acepções. A organização como entidade social, né, que usa os recursos para o alcance dos objetivos. E quando eu estou falando de uma entidade, eu estou falando de uma empresa, eu estou falando de uma instituição, porque a gente não fala assim, ó, em qual o nome da organização no qual você trabalha, tá certo? Ah, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Qual o nome da tua empresa? Você está perguntando qual o nome da tua organização. E qual é o conceito, né, que você tem aí? É uma entidade social. Por que social? Porque é formada de pessoas, né? Então, todo o aspecto social é porque não existem organizações sem pessoas, ou seja, todas as organizações são compostas de pessoas, ok? Então, é uma entidade social, né, que reúne pessoas para o alcance de um objetivo. Então, esse é um conceito que não é o que está aqui. Tá certo? Então, a palavra organização, hoje, na atualidade, ela é utilizada com essa acepção, né, como uma entidade social. Mas também temos a palavra organização sendo utilizada como função da administração. E como função, que é exatamente esse conceito que a gente tem aqui, né, ela significa o ato de estruturar, o ato de organizar, o ato de distribuir autoridade, de distribuir responsabilidade, definindo o que cada um vai fazer, né? Como assim, Beth? Depois que você disse o que você queria e como você ia fazer, você daí definiu que você ia fazer um curso online, que você ia estudar todos os dias, que você, vamos dizer, ia passar o dia trabalhando e que quando você chegasse em casa, você ia, né, vamos dizer assim, jantar, que você ia fazer a aula, que depois da aula você ia dormir e que no outro dia você ia acordar mais cedo, de cabeça fresca, né? E você ia ler o material que você tinha assistido na aula. Vamos imaginar que você criou essa rotina. Só que antes de você ter essa rotina, você fazia outras coisas. Você acordava mais cedo, por exemplo, para levar teu filho na escola. Vamos imaginar, tá certo? Vamos dizer que você fazia outra coisa, que você ia na academia nesse horário, vamos lá, tá certo? E aí o que você precisa fazer? Você precisa organizar esse horário. Então, você já disse o que você queria e como você ia fazer. Então, agora você precisa distribuir autoridade, responsabilidade e distribuir o trabalho. Ou seja, você já não vai poder mais ir para a academia, você já não vai poder mais ir levar teu filho para a escola. E aí você vai distribuir este trabalho para uma outra pessoa, concedendo a ela autoridade e responsabilidade pela execução da tarefa. E isso, gente, definir quem vai fazer, né? Qual a autoridade, qual a responsabilidade ou o que vai ser feito, ou seja, qual o trabalho, a distribuição do trabalho, é tarefa da função de organizar, que vai ser responsável por estruturar. E junto com a palavra estruturar, está ligado ao conceito de autoridade e o conceito de responsabilidade para a execução de um trabalho. Na realidade, a estrutura é exatamente aquilo que define quem terá autoridade e quem terá responsabilidade para a realização do trabalho, tá bom? A partir disso, né, planejamos,
organizamos, estamos prontos para colocar em prática, para colocar em ação, né? Compramos o nosso curso, né? Já está lá, nós estamos com a área do aluno já aberta e vamos começar a estudar e a executar tudo que está acontecendo. E é neste momento que entra, né, a direção. E a direção, gente, hoje é chamado de líder, que a gente chama da liderança, tá certo? A liderança ou o chefe, né, é a direção, é quem vai dirigir os trabalhos. E essa pessoa que vai dirigir os trabalhos, que pode ser você mesmo, vai ser responsável pela motivação das pessoas, pela inspiração, pela influenciação das pessoas, pela coordenação dos trabalhos. A direção hoje, gente, tem um papel exatamente de desenvolver, de buscar o que cada um tem de melhor, de estar lá junto, dando apoio, dando, né, as condições necessárias para que o trabalho seja feito. Então, vamos imaginar que seja você mesmo, né, a sua direção. Então, você tem que estar buscando essa automotivação, essa autoinfluenciação. Você tem que estar buscando saber se, para aquela pessoa que você deu a responsabilidade, por exemplo, de levar teu filho para a escola, se ela está fazendo direito. Então, é o momento de chegar junto, né, para que as coisas efetivamente sejam colocadas em prática. E é exatamente nesse momento da execução que a gente pode já iniciar o processo de controle, né? E o processo de controle é um processo, né, que pode acontecer antes, durante e depois. Antes, quando a gente está fazendo o próprio planejamento, a gente já pode controlar para a gente saber se está planejando direito, tá bom? Mas durante, a gente pega os resultados daquilo que a gente, né, está executando, a gente vai comparar com aquilo que a gente planejou para que a gente possa corrigir os desvios. E depois, com certeza também, a gente pega o resultado, compara com o que a gente planejou, daí não tem como corrigir os desvios, mas para a gente avaliar o desempenho, tá certo? E aí a gente vem, né, com a ideia de que o planejamento está intimamente ligado ao controle, assim como a organização está intimamente ligada à direção. Aí você está dizendo, por que, Beth, você jogou essa frase assim? Quero entender. Vai entender. No início do próximo bloco, quando a gente voltar, eu vou explicar isso direitinho. E mais, vamos trazer as palavrinhas-chave dessas 4 funções para que você possa responder e gabaritar todas as questões relacionadas com o processo, né, administrativo. Beleza? Até o próximo bloco, se Deus quiser. Tchau, tchau. Oi, voltamos! Simbora para frente, em frente, rumo à nossa aprovação. E por que eu digo que o planejamento tem uma estreita ligação com o controle e a organização tem uma estreita ligação com a direção? Quando você olhar para esse desenho, você vai enxergar. Por quê, minha gente? A gente planeja para a gente poder controlar. Tem um guru de administração que diz assim, ó, a gente só gerencia o que a gente mede. Ou seja, se você não consegue controlar, se você não consegue medir, você não está gerenciando nada. Então, é importante, por exemplo, para você poder gerenciar a tua aprovação, que você planeje o que você tem que estudar, inclusive você controle. Para você entender o que eu estou dizendo, hoje em dia, né, tem muitas pessoas oferecendo serviços de coaching, né? E o que significa isso? Nada mais é do que uma pessoa planejando a forma como você tem que estudar. Você está começando agora, ou você já começou há um tempo, você está estudando, você não consegue passar, e você se sente meio perdido, sem saber organizar os teus horários, as matérias que tem que estudar. Aí vem um cara que tem experiência, claro, né? Toma cuidado com isso, porque para ser coaching, todo mundo hoje está se dizendo coaching, mas coaching é um cara que ensina a partir de quê? Daquilo que ele viveu ou daquilo que ele estudou. Então, tem que ser um cara realmente capacitado para poder, né, servir como, né, um mestre, um instrutor para te acompanhar, tá certo? Tem muita gente que não tem nenhuma coisa, nem experiência, nem arcabouço teórico. Cuidado para não entrar numa fria, já aviso logo. Mas vamos voltar para o nosso tema. Então, o que ele faz? Ele planeja o que você tem que estudar e a forma como você tem que estudar. E é a partir desse planejamento que a gente disse, em cima daquilo que você quer e como você vai fazer, que eu vou poder realizar o controle, porque o controle é a função que exatamente
pega os padrões que você estabeleceu, olha aqui, ó a setinha dos padrões. Deixa eu só apagar aqui, porque eu faço uns rabiscos tão grandes, mas você vai entender, olha cá, né? Ele pega os padrões de desempenho, né, e compara esses padrões com os resultados alcançados, para quê? Para ir corrigindo os desvios, né, para que você possa alcançar efetivamente aquilo que você planejou, tá certo? Então, a ideia de que o controle está intimamente ligado ao planejamento é exatamente porque é só a partir do planejamento que você faz o controle, e o controle só é realizado porque você planejou, ou seja, são funções que estão intimamente ligadas. Inclusive, isso te ajuda nas questões de prova, porque quando ele é a função diretamente ligada ao planejamento, você já acende ali as tuas anteninhas, porque alguma coisa tem ali por trás, tá certo? E eu disse para vocês quando terminou o bloco que a organização era uma função também que estava intimamente ligada à direção. Por quê, gente? Quem é que distribui autoridade? Quem é que distribui responsabilidade? Se não o chefe, se não o líder, né? A organização, a gente sabe, as empresas de uma forma geral, né, elas são, né, distribuem autoridade e responsabilidade de cima para baixo, ou seja, os grandes chefes vão distribuindo, vão delegando, vão descentralizando, ou seja, quem tem esse papel, né, intimamente relacionado, né, à função de organização é a direção. Não obstante aqui no gráfico você perceber que a direção está ligada em todas as funções, claro, tem seta para todo lado, né? Porque a liderança permeia tudo. Ela é que tem essa capacidade de motivar, de influenciar, inclusive, né, essa capacidade de distribuir o trabalho, de designar autoridade e responsabilidade, tá certo? Então, ela, sobretudo, é quem atua nessa função de organização. Agora, se eles perguntarem, todas as funções estão interrelacionadas, interligadas? Perfeito. Você planeja, controla, organiza, ou seja, é um cíclico contínuo, sistemático que você vai rodando, que não tem início nem fim. Tá certo? Na realidade, se ele te perguntar qual a primeira das funções da administração, sem dúvida, é o planejamento. Planejamento, gente, é uma das características do planejamento. Ele tem precedência sobre todas as demais funções, ou seja, você só pode organizar a partir do planejamento, você só pode dirigir aquilo que você planejou e você só pode controlar o que você planejou, obviamente, mas depois que você entra no processo não existe ordem, tá certo? Na realidade, a ordem é só dentro ou a partir do estudo das funções, mas se ele te perguntar no processo administrativo, né, a primeira das funções acabou, não existe isso, porque no processo, né, você vai rodando o ciclo para que você alcance os resultados. Agora, se ele te perguntar qual a primeira função da administração, essa sim, que tem precedência sobre todas as demais, é o planejamento. E isso que eu estou dizendo para você está escrito aqui, né, dentro desse quadro que a gente vai estabelecer como princípios do planejamento. O planejamento, ele tem precedência sobre as demais funções, ele ajuda para o alcance dos objetivos, porque você determina ali exatamente aquilo que você quer, e na hora em que você escreve, ele contribui para aquele alcance, ele promove influência e abrangência. Você já percebeu que quando você coloca no papel, você fica com aquilo marcando, né, lá te apontando, e aí ele te ajuda no alcance, porque ele vai te influenciar na hora que você abrir sua agenda, na hora que você acordar de manhã. Hoje eu tenho que estudar isso. Ah, eu não vou estudar aquilo, mas olha, se eu estudar aquilo, eu vou ter que estudar isso amanhã, porque está escrito no planejamento, e você sabe que se você não estudar, você vai estar jogando para frente um problema. Aquela história de procrastinar, tá certo? Então, a gente diz que o planejamento, ele tem grande influência, grande abrangência, e ele vai te promover maior eficiência, eficácia e efetividade, porque na hora em que você senta, né, e se concentra naquilo que você vai fazer, você vai tentar, né, economizar os recursos, vai tentar alcançar um tempo ótimo para você realizar aquela tarefa, atingindo os resultados de forma que você fique satisfeito. Então, ele te ajuda nesse processo. Além disso, a gente diz que o planejamento, para que ele possa contribuir para o alcance dos objetivos, para que ele tenha influência, para que ele tenha abrangência e para que ele tenha, né, maior eficiência, eficácia e efetividade, ele precisa ser um processo participativo, coordenado,
integrado e permanente. Gente, estas são palavrinhas do bem para a modernidade. Já estou ensinando uma regra básica para você. Escuta aqui, isso cai, Beth, demais. Presta atenção, isso é uma dica que serve para qualquer questão. Nos tempos clássicos, vamos dizer assim, ou tradicionais, né, que a gente chama, né, a gente diz que a visão era segmentada, isolada, separada. Era uma visão de homem-máquina. Não sei se você já assistiu aquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Me escuta, eu vou te dar uma dica importante que vai te ajudar a responder um bocado de questões não só na área de administração, porque isso permeia todas as áreas. Vê só, lá nos idos tempos modernos de Charlie Chaplin, lá no início do século XX, qual era a visão que se tinha do homem? Que o homem deveria ter a velocidade de uma máquina para produzir mais em menos tempo. O que se buscava era o máximo de produtividade, o máximo de eficiência, o máximo de racionalidade. Tá certo? E para isso, o homem, como mão de obra braçal, era utilizado nesse processo produtivo. Por quê? Porque tudo que se produzia se vendia, tá certo? Era, como a gente diz, o boom da industrialização. E aí as pessoas queriam ter acesso a esses produtos industrializados a um custo mais baixo. A produtividade e a eficiência permitiu a produção em larga escala. E essa produção em larga escala levou também a dar acesso às pessoas ao consumo desses produtos, tá certo? E esse era o objetivo na época, uma visão segmentada e isolada. Por quê, Beth? Porque quando uma pessoa, presta atenção, faz algo de forma repetitiva, de forma rotineiro, de forma localizado, gente, ele vai fazer tantas vezes, tão repetitiva, que ele vai alcançar o máximo de qualidade e o máximo de produtividade. Ou seja, quando a gente repete muitas vezes uma determinada coisa, as chances da gente ter mais qualidade e mais rapidez são enormes, tá certo? E era isso que se queria, era o padrão da época. Só que na década de 60 para cá, né, outras novas descobertas mostraram que não só a produtividade, nem só a eficiência devem ser valor dentro das organizações. Por quê? Porque a gente deve olhar para outros parâmetros, até porque o trabalho repetitivo, o trabalho rotineiro levava à depressão, ao estresse mental, à fadiga e, sobretudo, à desmotivação, porque você fazia todos os dias a mesma coisa e aquilo deixava de ser um estímulo, deixava de motivar, deixava, né, de incentivar e de influenciar o indivíduo em seus desafios. E aí foi quando, a partir da década de 60, passou a se trabalhar a motivação, a capacidade de influenciação, né, o ânimo do trabalhador e a satisfação do trabalhador no ambiente de trabalho, com vistas a produzir um melhor resultado, porque o trabalhador motivado é um trabalhador que faz algo com mais qualidade e, sobretudo, é um trabalhador que coloca a sua energia inovando, criando, mudando, né, permitindo que a organização alcance seus resultados e ele também, tá certo? E aí nós passamos, presta atenção, são dois paradigmas aí que a gente tem. Nós passamos por uma visão que a gente vai dizer que é totalmente diferente. Em vez de uma visão segmentada, nós vamos falar numa visão interrelacionada. Em vez de falar numa visão independente, ou seja, eu estou fazendo o que eu quero, estou dentro do meu quadrado, somente apertando o parafuso, nós vamos falar numa visão interdependente. Nós vamos falar que eu quero conhecer o todo, eu quero ver qual a minha importância naquele processo. E não está só apertando o parafuso. Eu vou descobrir que o apertar de parafuso que eu faço é muito importante para que o carro saia bem produzido, tá certo? Então, essa visão interdependente, esses desafios novos, interrelacionados, inclusive mostrando que os sistemas existem dentro de sistemas e estão interrelacionados, interdependentes, interconexos, né, interligados. Não há como separar, né? Então, nós estamos aqui, mas nós estamos interligados com o ambiente, mesmo que você coloque uma máscara, você vai dizer, não vou pegar essa gripe. Vai, se tiver que pegar, vai pegar. Se a gripe começou na África, vai chegar no Brasil? Vai, um dia chega, porque os sistemas estão interrelacionados. E foi exatamente
essa visão de inter-relação, de participação, de motivação, tá certo? Que fez com que a administração e as organizações entendessem que as organizações não estão isoladas, mas elas estão interligadas às pessoas, ao ambiente, ao contexto maior no que elas sobrevivem. E elas existem para atender a essas várias inter-relações que existem, tá bom? E aí por isso que a gente diz que o processo tem que ser integrado, ou seja, não é um processo independente. Você não planeja e pronto. Se você não planejar, não organizar, né? Cadê? Se você não planejar, não organizar, não dirigir e não controlar, acabou-se, né? Não acontece nada, porque é só a partir da inter-relação entre essas funções que você vai fazer o melhor uso dos recursos para o alcance dos resultados, tá bom? Então, palavrinhas do bem para a modernidade. E a partir de agora, quando ele falar qualquer coisa, vamos lá, um exemplo, a gestão de pessoas, a visão moderna da gestão de pessoas é uma visão independente ou interdependente? Interdependente. É uma visão isolada, uma visão ou uma visão sistêmica, global. Sistêmica e global. Aí você diz, mas no passado era isolada? Sim. No passado era independente? Sim. A gente estava olhando para o umbigo da gente? Sim. Mas não adianta você estar olhando para o seu umbigo, né, se você não está olhando para o que acontece em volta. Tem um guru de administração, né? Presta atenção, estou continuando o raciocínio, estou construindo esse raciocínio na cabeça de vocês para vocês irem começar acertando as questões de prova. Tem um guru de administração chamado de Peter Drucker. E esse cara, ele dizia assim, ó, o homem para enxergar a árvore tem que olhar para a floresta. O que significa isso? Que você pode ser especialista de árvore, tá certo? Mas se você não olhar o contexto no qual ela está inserido, ou seja, a relação daquela árvore com o sistema no qual ela está inserida, pode ter certeza que você não vai conhecer nada de árvore. Isso foi um parênteses que eu abri. Tá certo? Não quero confundir a tua cabeça, eu só quis te mostrar, né, já que a gente começou a falar das primeiras palavrinhas do bem, né, eu comecei a te trazer as primeiras técnicas que a gente vai desenvolver ao longo das aulas para você poder entender quando aparecer uma palavrinha, se ele está falando de um momento atual ou de um momento tradicional. Tá certo? Falar em planejamento numa visão atual significa falar em processo participativo, porque envolve todos. Se eu fizer o meu planejamento, se eu fizer o planejamento isolado, e aí eu disser, olha, o planejamento é esse, tu coloca em prática, acabou-se. Você vai colocar? Não. Sabe por quê? Porque você não participou. Quando você participa, você está se engajando, você está se comprometendo. Por isso que a gente diz que o planejamento tem que ser um processo participativo, tem que ser um processo coordenado. O que significa coordenar? Significa equilibrar meios e fins, né? Significa esse ajuste que a gente faz na hora da gente colocar em prática. E planejamento é isso, né? Ah, peraí, nós vamos fazer isso, mas a gente não tem dinheiro. Ah, então vamos fazer isso. Ah, agora a gente tem. Tá certo? Então, a ideia é exatamente coordenar. O planejamento é um processo coordenado, é um processo integrado às demais funções e é um processo permanente. Quando eu estou falando de processo permanente, eu estou falando de processo contínuo, ou seja, nós vamos estar sempre planejando. Como assim, Beth? Depois que eu planejo, eu não tenho que seguir? Não! Outra palavrinha que você está aprendendo aqui agora, tá certo? Minha gente, planejamento não é algo fixo. Aliás, a palavra fixo é uma palavrinha bem tradicional. Hoje não existe nada fixo. Abri parênteses de novo. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Aliás, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. E isso, gente, acaba com esse paradigma da fixação de elementos, de coisas estáticas. Isso é do mal para a administração. Atualmente, a gente fala que a administração tem que ser um processo adaptativo. Tem que ser um processo que busca, sim, o equilíbrio, mas não estático. Porque o equilíbrio significa uma adaptação, significa mais leva menos, menos leva mais. Isso é o equilíbrio, né? Você está ofegante, você respira, então você entra num estado de equilíbrio. Agora, estático, quem está parado, está no cemitério. Então, a palavra estática é uma palavra do mal para a administração. E para outras matérias também, né? Porque estar estático significa que não está em processo de adaptação. E isso, gente, a gente sabe que na contemporaneidade não existe.
Tá bom? Então, né, esse processo contínuo, ciclo sistemático é um processo constante. Deixa eu acrescentar mais uma coisa. Eu falei para vocês que o planejamento era um processo de definir e hierarquizar objetivos a partir daquilo que você está analisando, ou seja, você analisa uma situação atual, e aí eu só quero voltar para esse desenho para você enxergar, ó. Tá vendo o ambiente? Apesar de todos esses rabiscos, você está vendo que está entrando umas setas aqui. Quer que eu apague? Eu apago, ó. Você está vendo que está entrando umas setas aqui, ó. Tá certo? E essas setas aqui, gente, está mostrando que o planejamento parte de uma análise do ambiente. Ou seja, por que você está fazendo esse curso? Porque você sabe, você escutou falar que que vai ter concursos da área fiscal. Você sabe disso, né? O Brasil precisa arrecadar mais, né? Tem agora com a reforma da Previdência, a gente sabe que precisamos de mais servidores, muita gente se aposentou, tá certo? Precisamos ocupar esses cargos, precisamos da força de trabalho. Tá certo? E aí é exatamente quando a gente analisa o ambiente e a gente planeja aquilo que a gente quer. Então, voltando para o nosso caso, a gente diz aqui, ó, vamos lá, voltando para o nosso caso, a gente vai analisar a situação atual, a gente vai definir e hierarquizar objetivos, e agora, daqui a pouco, você vai entender o que eu quero dizer com hierarquizar. Você vai tomar a decisão no presente. A gente diz que o processo de planejamento é um processo de tomada de decisão no presente com implicações futuras. A tomada de decisão é hoje, gente. As consequências é que são futuras, tá certo? Para depois você elaborar os planos. Os planos são os meios, os objetivos são os fins. Então, para que você defina os teus objetivos, os teus fins, você analisa a situação, toma a decisão e vai daí ver o método melhor para você realizar. E quando eu falo em hierarquizar objetivos, eu estou falando exatamente disso. Que todas as funções de administração, e aí não é só o planejamento, você vai ver que eu vou dizer isso já já, quando eu for falar de organização, quando eu for falar de direção e quando eu for falar de controle, né? Todas essas funções, elas são, digamos assim, desdobradas. Veja, não são divididas, isso está errado, é do mal. Elas são desdobradas, até porque existe um processo de alinhamento, tá certo? Ou seja, você inicia o teu planejamento no nível estratégico, que a gente chama de nível estratégico, de nível global, de nível abrangente, né, que se volta para toda a organização. Então, o que você quer para a sua vida? E é a partir daquilo que você define para a sua vida. Eu quero ser servidor público, né? Eu quero fazer concurso público, né? Eu quero ser advogado, sei lá, você define o que você quer fazer para a tua vida, e aí, a partir dessa definição, que você vai usar os teus planos táticos, ou seja, que você vai desdobrar esse planejamento geral em áreas, em departamentos, em setores, em unidades. Então, para que você possa passar em concurso, o que é que você precisa estudar? Quais são as áreas que você precisa estudar? Se for uma organização, se a organização quiser, por exemplo, vender mais, aumentar a sua participação de mercado, né? Como que ela vai fazer isso? Quais as áreas que ela precisa envolver? Marketing, pessoal, produção, e o que cada uma dessas áreas vai contribuir, ou seja, marketing vai desdobrar aquilo que ela quer alcançar, digamos que ela quer vender 10% a mais. O que ela tem que fazer no operacional, ou seja, quais são as tarefas que ela tem que realizar, e aí a gente diz que o operacional é um nível individual, tá certo? A gente vai ver isso tudo já já, né? Então, no operacional, o que ela vai ter que fazer para alcançar os resultados na área e para que as áreas juntas alcancem o resultado, né, geral. Por isso que a gente diz que o nível estratégico envolve toda a organização, ou seja, é um objetivo global que a gente vai estabelecer, e esse objetivo global se desdobra em áreas, em unidades, em partes, e estas áreas se desdobram em atividades ou tarefas, tá certo? Beth, isso é para planejamento, para organização, para direção e para controle? Claro! O planejamento estratégico se desdobra em organizações estratégicas, ou seja, eu disse para vocês que a função de organizar
era uma função que ia distribuir autoridade, que ia distribuir responsabilidade, que ia definir a estrutura da organização. Te lembra disso? Olha o desenho que eu tenho aqui para você. A organização é a função que, a partir dos objetivos e estratégias que a gente definiu no planejamento, tá certo? Ou seja, eu só posso organizar depois que eu planejei. Analiso esses objetivos e vou fazer o quê? Vou dividir o trabalho, integrar tarefas, coordenar atividades, definir responsabilidade, definir níveis de autoridade. E isso tudo, gente, significa desenhar a estrutura da organização. Hoje, a gente tem um gráfico que representa a estrutura da organização, que a gente chama de organograma. Aí você diz assim, Beth, nossa, muita coisa. Falaste em planejamento, agora estás falando em organização. Pera, calma. Minha gente, o planejamento que eu estou falando para vocês, o que eu quero que vocês saibam é que o planejamento define o que nós queremos e como nós vamos fazer para alcançar. Que o planejamento é um processo de tomada de decisão hoje, no presente, com implicações no futuro, que é um processo participativo integrado, que é um processo que permite maior abrangência, maior influência, que é um processo que é coordenado, que é integrado, tá certo? E mais, ele tem precedência sobre todas as demais funções e se desdobra no nível estratégico, tático e operacional. Por que eu quero que você saiba isso? Porque daqui a pouco, né, talvez não mais na aula de hoje, mas acho que ainda assim, nós vamos falar só sobre planejamento. Eu estou passando uma geral, você vai ver que tudo que eu estou te dizendo, eu estou acrescentando aqui, mas você tem tudo escritozinho. Já já você vai encontrar. Primeiro nós estamos falando do processo organizacional. Nós estamos falando do planejamento, de organização, de direção e do controle. Nós estamos falando em linhas gerais, aquilo que você precisa saber de cada uma dessas funções. Depois, a partir da próxima aula, nós vamos falar só de planejamento, que é o que eles querem, né? Falar de planejamento estratégico, tático, operacional, como que a gente constrói cenários, né? Que foi o que caiu na última prova da Receita. Ou então eles não colocam em cenários, mas eles colocam diagnóstico estratégico, missão, visão, que tem que saber também do mesmo jeito. Nós vamos aprender tudo aqui. Depois que a gente aprender tudo de planejamento, nós vamos aprender tudo de organização, nós vamos ver exatamente quais os detalhes desse organograma, o que cada caixinha dessa representa, que você já está vendo que aqui nessa caixinha tem uma pessoa, essa pessoa que vai ter autoridade, e quem tem autoridade, você vai ver também que tem responsabilidade. E quem cuida de distribuir autoridade, responsabilidade, né, de integrar, de coordenar, de dividir e distribuir o trabalho, é a função de organizar. Tá certo? Então, o que eu quero que você saiba é, falou em autoridade, falou em responsabilidade, em distribuir trabalho, falou em estrutura organizacional, falou em função de organizar. Daí a gente planeja, daí a gente organiza e daí a gente vai para a execução, não é que a gente diz? A gente vai executar depois que a gente planejou e que a gente organizou os recursos, tá certo? E aí nós vamos para a execução e aí o papel da liderança, da direção, que vai influenciar as pessoas, que vai motivar, que vai persuadir. Minha gente, a direção, né, exerce um papel interpessoal. Se ele te perguntar qual a função da administração, peraí, execução, estou aqui já na direção, qual a função da administração, né, que está relacionada ao papel interpessoal, que dá orientação, motivação, que comunica, que lidera, que desenvolve boas condições de trabalho, que resolve conflitos, que lida com pessoas. Direção. Falou de pessoas, falou de influenciação, de orientação, de motivação. Falamos de direção. É a direção, é a liderança que vai estar lá junto às pessoas, fazendo com que as coisas aconteçam. Tá certo? E aí, só mais um detalhe que eu passei aqui, mas que é importante que você saiba, né? Na organização, assim como no planejamento estratégico, voltei só um pouquinho, tá?
A gente também vai dividir em nível global, em nível departamental e em nível operacional. Ou seja, eu planejei estrategicamente, eu vou organizar estrategicamente, ou seja, global. Eu planejei taticamente, que é um desdobramento, eu vou também organizar, né? Vou distribuir os meus recursos no nível tático e depois no nível operacional, tá certo? Assim também vai ser aplicada a direção, tá bom? Só que no caso da direção, que a gente diz que a liderança, que é o chefe, né, é o cara que é responsável por estar junto das pessoas. E aí a gente diz que, né, dependendo do nível, né, no qual você está dentro da tua organização, você tem que desenvolver habilidades. Você diz, como assim, Beth? Deixa eu explicar. Todo líder, né, todo chefe, vamos dizer assim, todo gerente tem que desenvolver 3 habilidades. Habilidade conceitual, habilidade humana e habilidade técnica. Você tem isso aí. Então, falou em direção, falamos em desenvolver habilidades. O que é habilidade conceitual? É a habilidade de você conhecer conceitos, teorias, de você abstrair acerca da realidade, de você compreender as partes e interligar com o todo, né? É essa capacidade de raciocínio global, de raciocínio sintético, tá certo? De abstrair, de criar estratégias, caminhos futuros. Isso é uma habilidade conceitual. Você pode ver que os grandes executivos, os grandes CEOs aí das organizações, eles passam boa parte do seu tempo lendo jornais, revistas. Eu não estou falando de conhecimento acadêmico só, não. Eu estou falando de conhecimento social, cultural, econômico, político, tá certo? Que vai fazendo aí você traçar caminhos, porque é o papel desse cara, tá certo? É essa habilidade conceitual, de conceitos, de ideias, de abstrações, né, de sonhos, de inspirações, que vai fazer com que ele coloque a organização de forma diferente, tá bom? A habilidade humana é uma habilidade, gente, intrínseca à função de liderar. Aí você vai dizer assim, como assim? Minha gente, falou em liderança, falou em gente. Como eu costumo dizer, o gerente tem que gostar de gente. Aí, Beth, o meu gerente é muito na dele. Olha, ser na dele ou não ser na dele não importa. O que importa é que ele tem que gostar de se relacionar. Se você gosta de chegar, fazer o teu trabalho, sentar na frente do computador e ficar lá fazendo o computador, gosta de fazer o seu trabalho, de se automotivar, não busque ser gerente, tá certo? Porque o gerente tem que ter uma habilidade que faz parte dele, a habilidade humana, que é de se relacionar, que é buscar o que cada um tem de melhor, que é buscar desenvolver as pessoas, que é buscar se relacionar, a entender as pessoas, colocar-se no lugar das pessoas para tentar fazer com que as pessoas deem o melhor e aí a organização também alcance o melhor. Tá certo? E a terceira habilidade que a gente está falando é a habilidade técnica, que é a habilidade ligada, né, às questões mais, a habilidade mais técnica, mais operacional, a mexer na máquina, a habilidade de mexer nos instrumentos, tá certo? Que também faz parte, né? Então, um líder tem que saber, vamos dizer, ensinar aquele trabalho ao seu subordinado. Só que o detalhe é que, dependendo do nível, eu falei isso no início, eu vou repetir agora, dependendo do nível no qual você se encontra na estrutura da tua organização, você vai ter que ter essa habilidade mais desenvolvida, vai ter que ter uma habilidade mais desenvolvida do que outra, que é o desenho que está sendo colocado aqui, tá certo? Você está vendo aqui que nós temos as 3 habilidades, mas nós estamos vendo também que essas habilidades estão colocadas num desenho de forma diferente. E por que elas estão sendo colocadas assim? Você vai ver isso no próximo bloco, já já. Tchau!